Desejo falar nessa ocasião sobre um assunto que está registrado na Bíblia, na Palavra de Deus, e se tivesse que dar um tema a essa minha meditação, eu diria o conflito entre a igreja e os poderes do mal. O livro de Apocalipse narra muito bem esses conflitos. O capítulo 12 e o capítulo 13 do livro de Apocalipse fala sobre a perseguição, a idolatria, tudo de ruim que a igreja cristã estava enfrentando ou enfrentou. A maioria desses males determinado pelo Império Romano. O imperador é o Deus daquela ocasião. Se você não adorasse o imperador, se você não renegasse o que ele estava mandando, fatalmente você seria então perseguido. Mas quando chega no capítulo 14 de Apocalipse, nós temos um quadro bem diferente, um quadro que não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer. E nós podemos aprender muito com esse capítulo 14 de Apocalipse. Por exemplo, no verso 6, vamos ver Apocalipse 14, verso 6. A Bíblia diz assim: Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Essa mensagem que vemos aqui, ela está totalmente contrária ao que a igreja vivia. Ao invés do culto ao imperador, nós temos o crente vivendo na comunhão com Deus. Esse é o melhor momento para vencer. No momento de decisão, no momento de angústia, a igreja daquela época tinha que optar por uma das coisas que ela está vivendo. Quando estamos diante de decisões entre Deus ou outro valor, outras coisas, outras pessoas, o que nós escolhemos? Josué 24, versículo 15, narra um episódio de Josué. Josué estava começando na direção do povo de Israel. E com a morte de Moisés, ele assume a direção daquele povo e chega então num vale muito bonito. Ele reúne o povo de Deus. No capítulo 24, verso 15, Josué vai dizer assim, leiamos: Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Opção. Josué pede ao povo que faça uma opção. Servir os deuses do passado, servir os deuses dos seus pais, ou servir ao Deus verdadeiro, aquele Deus que eles conheciam, aquele Deus que tinha arrebatado-os do Egito e sustentava o povo até ali. Em horas de dificuldade, que opção nós vamos fazer? Vamos optar por Deus? Vamos optar pela palavra do Senhor? Ou vamos optar por aqueles que governam, por aqueles que mandam,
por aqueles que estão nos oprimindo. Que vamos escolher? O mal não pode prevalecer com aqueles que têm Jesus. O mal prevalece sim para aqueles que se associam com ele. Este é um dos ensinos mais característicos do Apocalipse. O bem triunfará. É isso que João, quando narra, quando escreve o Apocalipse, vai de ponta a ponta deixar entender que a Igreja de Cristo, mesmo diante das perseguições, dos martírios, a Igreja de Cristo iria prevalecer. Aliás, o próprio Jesus diz lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja, contra os salvos, contra os crentes, contra os redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus é o Senhor da ceifa, e é Ele quem cobrará de cada um. O diabo mostra a porta de entrada para o pecado, mas não se interessa em mostrar a saída. Ele cega, ele amassa-nos, ele deixa-nos perplexos, como fato de que estamos trilhando o caminho certo. Mas não, ele não mostra que um dia vai haver um juízo. E será que a pena que vamos ter nesse juízo compensa deixar de seguir a Jesus? Compensa seguir o mal? Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 10, o grande apóstolo aos gentios, ele vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 5, verso 10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Todos nós, eu, você, vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E como vai ser esse encontro? A Bíblia diz que vamos responder pelo que fizemos nesse corpo, bem ou mal. Mas Apocalipse também nos dá uma missão de que os que morrem por Cristo têm o galardão garantido. Hoje em dia você não ouve mais, a não ser em países fora, distantes de nós, que nós estamos, mas no Brasil você não ouve dizer, tem notícias, a televisão não mostra, o rádio não mostra, de alguém que morreu por amor a Cristo. Mas nos países onde o evangelho é perseguido, muitas pessoas têm dado a sua vida porque não negaram a fé em Jesus. As glórias eternas no céu, elas estão preparadas para aqueles que não negaram aqui na terra a fé em Jesus. Que Deus nos permita, meus amados irmãos e amigos, ter olhos para vermos acontecimentos de tal forma que obtenhamos o favor e a segurança de Deus no que concerne ao nosso futuro. Apocalipse 21, verso 4, encerra de forma muito clara, contundente, esse assunto. 21, verso 4 de Apocalipse. Venhamos. Ele, Deus, vem se enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Não vão voltar, não existirão mais, porque a Bíblia diz que na cidade santa, na cidade celestial,
a presença de Deus fará com que o passado seja esquecido. Não vamos relembrar dos martírios, das perseguições, dos deboches que a Igreja de Jesus enfrentou e ainda hoje enfrenta, se bem que muitas vezes veladamente, mas enfrenta. Ó, que você possa ter essa convicção, essa certeza de que compensa testemunhar de Jesus, compensa optar por Jesus aqui neste mundo, não pelos prazeres da vida, não por aquelas coisas que tantas vezes deixamos-nos em dúvida, ficamos em dúvida e optamos pelo que nós não devíamos optar. Mas opte sempre por Jesus. Não importa que soframos. Se sofremos aqui, teremos a recompensa nos céus do que Jesus sofreu por nós aqui neste mundo. Vamos orar a Deus nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes nós ficamos em dúvidas do que vamos escolher? Quantas pessoas estão sofrendo, estão passando por problemas e querem abandonar a fé, pensam que não está compensando servir a Jesus, não está compensando ser fiel a Jesus, que não está adiantando nada. E quantas vezes abrogam da fé que um dia aceitaram. Nosso Deus, ajuda-nos a não darmos ouvidos a que o mundo nos oferece, as vantagens que o mundo nos mostra, que aparentemente são vantagens que vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz, mas sabemos que interiormente nada disso vai acontecer. Ó Deus querido, que possamos optar sempre por acompanhar, por seguir a Jesus, porque compensa servir a Jesus mais e mais. Em nome de quem nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.